texto que nós vamos refletir um pouquinho. Na verdade, eu não vou expor o texto, a gente vai usá-lo, porque eu estou pregando tematicamente, e hoje eu quero falar sobre arrependimento. Arrependimento, uma escolha para viver. Você escutou o que eu falei? Arrependimento, uma escolha para viver. Nós já estudamos sobre fé, e fé e arrependimento são duas etapas de um processo que a Bíblia chama de conversão. São duas atitudes do coração de alguém que o Espírito Santo leva a Cristo Jesus. Eu sempre conto para vocês histórias do quartel, porque essas histórias sempre me marcaram. E hoje, depois de tantos anos, eu paro, começo a lembrar de eventos que eu passei. Então são experiências que eu tive e são muito importantes para mim. Eu quero contar duas experiências, uma que eu vivi e outra que eu presenciei em 1981. Uma boa parte de vocês nem havia nascido ainda, né? Só o seu Alcides, né, seu Alcides? A primeira delas foi comigo mesmo. Final de semana, geralmente o batalhão, por exemplo, eu servi aqui no 36º, geralmente no final de semana, o contingente do batalhão reduz a 10%. Então, nesse final de semana, fica pessoas responsáveis pelas companhias, e eu, como era aluno do NPOL, naquele final de semana, eu fui como um sargento do dia, era chamado. Você é responsável, você que comanda o NPOL, na ausência do comandante, que era o capitão Caê e o tenente Giovanni. Então, tudo que diz respeito ali dentro do NPOL, você é o responsável. E todos os dias no quartel tem uma formatura. Todos os dias. Você vai para a frente do pátio, tem a leitura da ordem do dia, e depois de toda a leitura, de tudo que acontece, os avisos, toda a tropa marcha em honra ao comandante do batalhão. E no final de semana, como o comandante do batalhão não está, é o oficial de dia, mas é a mesma coisa. E naquele final de semana, eu, comandando 3 alunos, tinha que ter descido às 8 horas da manhã para a formatura, mas só chegaram 2 alunos. Eu tinha que ter descido, e chegando lá, para o oficial de dia, teria que me apresentar como aluno responsável pelo NPOL naquele final de semana, e dito: olha, NPOL com alteração. Tem um aluno que não chegou até agora. Mas o coração de gente não consegue fazer um trem desse. E eu fiquei esperando. De repente o menino chegou, o aluno, assim, espera aí que eu vou trocar de roupa. E ele trocou de roupa e botou, e nós descemos. Quando nós descemos, a formatura já estava toda pronta. E nós fomos os últimos, uma vergonha. Nós éramos alunos, nós estávamos sendo preparados para ser oficiais. E nós vamos lá na frente, e toda a tropa atrás. Então eu tive que passar na frente de todo mundo, conduzindo os 3 alunos, e você só escutava aqueles risos dos soldados. Apresentei e terminei o final de semana. Durante aquela semana, o oficial de dia comunicou com o capitão Caio. Teve alteração, teve problema aí, contou o fato. O capitão Caio me chamou. Falando 29, o que aconteceu? Eu falei: capitão, foi uma escolha minha. Eu poderia ter descido sem o aluno fulano de tal, mas eu fiz uma escolha, porque o senhor tem ensinado aqui que quando erra, todos pagam. Então eu admito que eu errei, deveria ter conduzido e apresentado lá com alteração. Na sexta-feira seguinte, quando tem a ordem do dia, saiu lá: aluno 29 detido. Fiquei preso no final de semana seguinte. Não pude vir para casa nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, só na segunda, depois do expediente. Alguns momentos depois, alguns dias, alguns finais de semana, aconteceu um outro episódio, não mais comigo, mas com um outro aluno, número 16.
Ele também estava como sargento do dia, responsável pelo NPOR, e bem em frente do NPOR, quem já serviu aqui, quem já foi lá conhece, tem uma plantação de eucaliptos muito agradável, e lá se faz festas, churrascos. E nesse final de semana estava tendo um churrasco da 2ª companhia. E o aluno 16, como comandante, deveria conhecer alguém ali, se aproximou, bate-papo vai, bate-papo vem, sobrou um pedacinho de carne. Ele comeu. Bate-papo vai, bate-papo vem, sobrou um copo de cerveja. Ele bebeu. Bate-papo vai, bate-papo vem, outro pedacinho de carne e outro copo de cerveja. Alguém viu? O major. O major comunicou com o capitão Caio. E durante a semana, o frango, o aluno 16, foi confrontado pelo capitão Caio. Ele chegou e disse: olha, ouvi dizer que tem alteração no seu turno de trabalho. Ele disse: não, sem alteração. Eu ouvi dizer que você estava bebendo em serviço. Mentira que falou. Não aconteceu nada. Sem alteração. Você não foi envolvido no final de semana? Você não bebeu? Você não comeu a carne do churrasco? Não, senhor. Serviço sem alteração. Final de semana, altura, o frango foi expulso do NPOR. Ele não pôde continuar conosco. Ele passou o restante do ano como soldado da 3ª companhia. Por que eu estou contando essas duas histórias? Porque eu escuto muitas pessoas dizerem: se arrependimento. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que arrependimento não mata. Na verdade, o verdadeiro arrependimento, ele leva à vida. A Bíblia ensina isso, que quando nós nos arrependemos biblicamente, isso traz conforto, isso traz paz, isso traz alegria ao coração. O que acontece com muitas pessoas quando eles dizem: se arrependimento matasse, é que eles não arrependeram do que fizeram. Eles estão contrariados, ou porque foram pegos, eles estão machucados porque não saiu como eles queriam. Porque o verdadeiro arrependimento, quando admitido o erro, ele conduz à vida. Arrependimento é algo tão importante que você vai encontrar desde a primeira página da Bíblia até a última página. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre arrependimento. Deus sempre usou os profetas para chamar o seu povo, dizendo: olha, tem coisa errada na vida de vocês, mudem a maneira de pensar e voltem para Deus. João Batista, que precedeu Jesus, ele pregou a mesma mensagem dos profetas do Velho Testamento: arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. A palavra arrependimento é uma mudança na cabeça. Metanoia significa que você reconhece o que você está fazendo como contrário à vontade de Deus, e você então muda a direção. O Senhor Jesus também pregou a mesma mensagem. Você pode ler Mateus: arrependei-vos, porque está próximo. Os apóstolos pregaram esta mensagem. Pedro pregou essa mensagem no seu primeiro sermão em Jerusalém, quando ele falou que a nação havia matado o Messias. E eles disseram: o que vamos fazer então? Arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. O dicionário de teologia define arrependimento como o ato de afastar-se do pecado, da obediência e da... Observa que é uma coisa levando a outra. Por que as pessoas pecam? Porque desobedecem a Deus. E por que desobedecem a Deus? Porque tem um coração rebelde. Então eu gosto dessa definição por causa disso. O arrependimento tem que nos levar a reconhecer o pecado, reconhecer que eu pratiquei esse pecado porque eu desobedeci a Deus, e eu desobedeci a Deus porque o meu coração é rebelde, ele não quer se submeter. É fácil cantar isso no domingo: rendido estou, eis-me aqui. Mas como é difícil quando a nossa vontade é exigida, quando Deus requer de nós submissão à vontade dele. Então, meus queridos,
É o ato de afastar-se do pecado, da desobediência e da rebeldia, voltando-se para Deus. Ah, se arrependimento matasse! Todas as pessoas que se arrependeram e voltaram para Deus encontraram paz, encontraram alegria, encontraram perdão e uma nova oportunidade para viver para a glória de Deus. O Senhor Jesus falou isso. Ele declara qual foi a missão dele. Por que ele saiu lá no céu e veio aqui? Ele diz: olha, não vim chamar. Ele está sendo irônico. Isso é uma ironia, porque não existem pessoas justas, mas existem aqueles que se consideram justos. E na época dele eram os religiosos, os fariseus, os saduceus. Havia toda aquela classe, aquela aristocracia religiosa que se achavam justos porque pensavam que obedeciam a lei de Moisés. E Jesus diz: não, vocês podem ficar tranquilos na vida de vocês. Eu não vim chamar justos, mas vim chamar quem? Pecadores ao arrependimento. Olha comigo, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 18. Como eu falei, eu não vou estudar a carta, mas eu vou pincelar algumas verdades aqui que são importantes para o meu tema sobre arrependimento, tá? Então aí comigo, capítulo 2, verso 18. Como que Jesus se apresentou para esta igreja? Ele diz assim lá no versículo 18: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras. Ele se apresenta como divino, como o Filho de Deus, o Messias que veio. Lembra que quando João teve essas visões, Jesus já havia morrido e ele estava direito do Deus Pai Todo-Poderoso. Então ele diz: olha, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. É uma figura de linguagem. O que ele está querendo revelar para nós é que ele é um juiz que sabe de todas as coisas, e os seus olhos são como de um juiz justo, que vai julgar tudo o que acontece. Porque em segundo lugar, ele diz assim: e os pés são como bronze. Esta figura é tirada da ideia de soberania. Então o nosso Deus, Salvador, o Senhor Jesus, ele é um juiz justo que vai julgar. Ele sabe de tudo o que está acontecendo, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Agora, ele faz uma avaliação muito legal, positiva, acerca desta igreja. Versículo 19: conheço as suas obras. Que legal! Jesus conhece as nossas obras, porque ele está falando isso para a igreja. Ele sabe o que nós fazemos para glorificá-lo, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande. Ele sabe, ele tem prazer nisso. Ele elenca aqui algumas obras que a igreja fazia. Conheço as suas obras. Aí ele vai elencar aí quais são essas obras: o amor, a fé, o serviço, a perseverança. E ele diz mais: e sei que você está fazendo mais agora do que quando vocês se converteram. Então vocês estão no caminho certo. Jesus está elogiando essa igreja. E se você olhar para essa lista, você vai dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos dado essa graça de estar nesse caminho certo. Amém? Não é verdade? Mas ele vai dar uma palavra de exortação, ele vai puxar a orelha dessa igreja. Olha o que ele diz no versículo 20: no entanto, contra você tenho isto. A revista é atualizada, não sei quem tem ela aí, ela traz essa mesma expressão um pouco diferente. Ela diz assim: algumas poucas coisas tenho contra ti. E foi isso que bateu no meu coração durante essa semana. Quando eu estava lendo essa passagem, uma outra versão que não a nossa NVI, essa expressão que Deus falou comigo: algumas coisas. Não são muitas coisas. Deus falou: algumas coisas eu tenho contra ti. Algumas coisas. São grandes coisas. O problema é que nós ficamos preocupados com grandes coisas. E por isso a gente acha que a gente não está pecando contra Deus. A gente acha que a gente não tem necessidade de arrependimento na nossa vida, porque não são grandes coisas. Não eram grandes coisas que Deus estava chamando a atenção daquela igreja. Apenas algumas poucas coisas. Poucas coisas, entretanto, se não forem corrigidas,
levam as pessoas para longe de Deus. Essa semana foi a semana em que eu fui mais abalado com notícias ruins. E vocês não sabem como eu fico ruim com essas notícias. Eu não durmo. Eu choro na presença de Deus. Eu falo, Deus, essas pessoas passaram nas minhas mãos. Que incompetência, que incapacidade de ajudar os outros. Que tipo de pastor eu sou? Mas poucas coisas fora da vontade de Deus precisam ser abandonadas, meu querido. Não são as grandes coisas que tiram você de Deus, são as poucas coisas, somadas às poucas coisas, somadas a mais poucas coisas. Então Deus diz assim: tenho contra ti essas pequenas coisas, mas elas são importantes, porque você precisa trabalhar nessas pequenas coisas da sua vida, porque senão, paulatinamente, você vai se afastando de mim, até o ponto que para você tudo é normal. A ideia de contra é oposição. Que palavra dura! Deus está dizendo: eu estou em oposição a vocês, porque o pecado separa. Deus está se colocando como um adversário. A relação aqui é de oposição, de inimizade. Já pensou um trem desse? No entanto, tenho contra ti isto. O que era o problema? Qual é a repreensão? Essas poucas coisas que Deus está falando é a tolerância com o pecado. Olha comigo no versículo 20, ele fala isso: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel. Jezabel aqui pode ser um nome figurado, provavelmente não é o nome da pessoa que estava na igreja fazendo o que Deus está advertindo. João pode ter usado esse nome Jezabel com base daquela rainha perversa lá de Israel, que adorava os Baalins, que levou o povo de Deus a se desviar do caminho. Então, olha o que a Bíblia diz: você tolera a igreja, né? Você é a igreja, tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Então preste bem atenção, meus queridos. A Bíblia está dizendo que ela se diz, ela não tem essa autoridade. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês, porque nós estamos vivendo uma época em que cada vez mais a pressão é grande, porque existem muitas mulheres que são ótimas oradoras, que oram muito mais do que nós, que pregam muito mais do que pastores, que têm uma capacidade às vezes de falar para grandes públicos, que as pessoas choram. Mas a Bíblia não dá autoridade para nenhuma mulher exercer a função de pastor. Mostre para mim algum versículo, eu me curvo. Mostre para mim alguma passagem e eu me curvo. E no domingo que vem nós começaremos a trabalhar ajudando irmãs a se tornarem pastoras nessa igreja. Mas essa mulher, segundo o que nós estamos lendo, ela se autoproclama, ela se diz. Ela não tem autoridade bíblica para ser. E a Bíblia continua mais, diz assim: aquela mulher que se diz profetiza com seus. Então, ela ensina a igreja, ela tem um papel de mestre, coisa que a Bíblia não dá às mulheres. Queridas, deixa eu falar uma coisa para vocês não me apedrejarem. Isso não significa que a Bíblia diz que você não tem a capacidade, que você não é capaz de pregar, que você não é capaz de liderar. A Bíblia não está dizendo isso, mas ela está dizendo que este não é o papel que Deus deu para você na igreja, porque a igreja é de quem? É do Senhor Jesus, não é do fundador da igreja, não é da denominação, é do Senhor, e nós temos que andar de acordo com aquilo que o Senhor da igreja ordenou para nós. Entenderam isso? É por isso que nós, como igreja dos irmãos, não aceitamos pastores e não temos pastores, porque o exercício de ensinar
significa liderança na Bíblia, autoridade, e Deus não deu isso para as mulheres. Em terceiro lugar, o texto diz assim: olha, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, o que ela faz? Ela induz, ela tem um papel de influenciar aqueles que a ouvem. Agora preste atenção, ela induz quem? Os meus servos. Servos de quem? Do dono da igreja. Os meus servos aqui é enfático. Jesus está dizendo: essa mulher, ela está contaminando os meus servos com o ensino dela. E diz mais: ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Imoralidade anda sempre junto com idolatria. Agora, Deus é tremendo. Veja no versículo 21, ele diz assim: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Provavelmente Deus enviou mensageiros para falar com essa mulher. Possivelmente o pastor tenha advertido essa mulher, mas como ela tinha bastante influência pela sua capacidade e porque ela tinha arrebanhado muitos, ficava difícil se opor a ela. Mas Deus está se revelando para nós aqui como um Deus paciente. Ele é paciente conosco. Ele tem dado oportunidade. Ele tem dado oportunidade. Porque Ele é paciente. E Ele não só é paciente, como Ele é misericordioso. Ele poderia descer a lenha, como Ele fez com Ananias, com Safira, que vieram para o culto e morreram no culto, como disciplina de Deus. Então Deus tem sido misericordioso para conosco. Mas a Bíblia diz: embora Deus tenha dado oportunidade, tenha dado tempo para ela se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. O coração duro, o coração duro. Talvez porque acha que isso não é tão assim, não é uma coisa tão grande. Mas veja quais são as advertências que Deus faz para essa mulher. Versículo 22: por isso eu dei oportunidade, dei tempo, ela não quer se arrepender, então veja agora o que eu vou fazer. Preste bem atenção. Por isso vou fazer. Quem está falando? Deus, o Senhor Jesus, o dono da igreja. Por isso vou fazê-la adoecer. Ué, então, não é o diabo que coloca doença na gente? Não. O diabo ele tem poder nenhum se Deus não usá-lo como instrumento. Ele é apenas um instrumento de Deus. Mas a fonte de todas as coisas, sejam bênçãos ou maldições, é Deus. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da sua vida, da minha vida. Por isso vou fazê-la adoecer. Para quem que ele está falando isso? Para Jezabel, para essa mulher. Por isso vou fazê-la adoecer. Segundo lugar, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Que adultério é esse? Que imoralidade sexual que ele está falando aqui? Não é transar, é se contaminar com o falso ensino, com eu. Trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. 23: matarei os filhos. É pesado demais. Quem são os filhos dessa mulher? São os discípulos que ela fez enquanto ela ensinava e seduzia e induzia eles ao erro. Estão lá no meio da igreja. Mas olha que interessante, tem uma ressalva. Então Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou trazer, eu vou matar. Mas tem uma ressalva aqui no finalzinho do versículo 22, uma condição. No finalzinho do 22 diz assim:
Ele diz que vai fazê-lo adoecer, vai trazer grande sofrimento aos seus discípulos, a não ser que se arrependam das obras que ela... O que é arrepender das obras que a Jezabel pratica? É entender que aquilo é pecado, que aquilo é desobediência contra Deus, é rebeldia. Então muda a direção, não vou mais seguir essa mulher, eu vou para outro caminho. Entenderam isso? Então arrependimento não tem nada com emoção, é cabeça, é o entendimento de que esse caminho pelo qual eu estou andando não é a vontade de Deus, eu preciso mudar de caminho. E Deus está dizendo: eu vou fazer você adoecer, eu vou causar sofrimento em vocês, vou matar esses discípulos. Mas então, Deus mata as pessoas que matam. Ele é dono de todo mundo, Ele faz com as pessoas o que Ele quer, e não tem que dar satisfação para ninguém, porque Ele é Deus. Por que Deus age assim? Ele nos dá uma pista aqui, no versículo 23, lá no meio do versículo. Então, estão aí comigo? O que vai acontecer? Por que Deus age assim? Então, todas as igrejas saberão o quê? Isso deveria trazer temor ao nosso coração. O aluno 16, ele foi olhado pelo major. O major, na minha ilustração aqui, funciona como o Espírito Santo. O major viu e contou para o capitão Caio. O Espírito Santo de Deus sonda a nossa mente, o nosso coração. E a Bíblia diz que Deus sabe qual é a mente do Espírito. Não tem como esconder de Deus. A gente está lá bebendo a cervejinha, tranquilo, no churrasquinho, achando que ninguém está vendo lá, mas o capitão, o major está lá e viu. E Deus diz: então todas as igrejas saberão que eu sondo mente e corações. E diz mais: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Mentes e corações. O que isso revela para você? Deus está dizendo: olha, eu sou capaz de entender por que você faz o que você faz, as suas motivações, as suas atitudes, antes que elas se transformem em atos. Por isso nós precisamos de arrependimento. E diz aqui: e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Muitas vezes na nossa vida a gente não pensa no futuro, a gente não pensa nas próximas gerações, a gente pensa agora. Eu quero ser feliz. E para eu ser feliz, então, é a minha vontade, é o meu querer. Vou dar uma ilustração para vocês. Quem vem por aqui pode olhar o nosso jardim. Chega nesta época, que dureza. Porque essas 7 copas aqui, eu não sei se lá na casa do meu irmão Carlos, lá em Los Angeles, vocês também são afetados por essas 7 copas. Mas aqui eu fico na carne. Eu fico bravo com essas plantas. Porque cai uma folharada, tudo seca, você acaba de limpar, cai aqui. Agora, a pessoa que plantou, pensou no momento, plantou uma arvorezinha, mas esse trem cresceu demais, e suja essa rua. E outro dia eu fiquei lá em cima do muro, fico olhando aquele pessoal que varre de manhã. Aí eles vieram varrendo do lado de lá, e do lado de cá, e do lado de lá, e do lado de cá. Quando chegou na porta da igreja, sabe o que eles fizeram? Passaram do lado de lá, varreram e foram embora. Então veja, muitas vezes nossas atitudes, nossas decisões estão pensando só em nós mesmos. A gente não está pensando na próxima geração, a gente não está pensando na segunda geração. Para mim foi bom plantar essa árvore, vai dar sombra, mas é a balela que ela faz, essa mentira de sombra, só bagunça. É isso que eu quero chamar a sua atenção.
Não tome decisões, não faça escolhas pensando só na sua felicidade, só no momento. Pense nas gerações futuras, seus filhos, seus netos. O aluno 16, ele perdeu o grande privilégio de continuar conosco como alunos. Para um aluno ser rebaixado a soldado, gente, isso é uma humilhação que vocês não sabem o tamanho. Eu imagino lá na companhia como ele era zombado por não ter dado conta de estar na academia. Eu fico imaginando ele quando via aquela tropa de alunos marchando, todos uniformizados. Mas qual a razão? Por que ele perdeu todos esses privilégios? Ele se recusou a admitir o erro. Quando o capitão chegou para ele não admitiu que tinha errado. Ele não assumiu a sua culpa. Ele não confessou ao capitão Caé que havia bebido. Será que nós somos convertidos? Quando eu penso em igreja, eu penso num ajuntamento de pessoas que se consideram pecadores, que reconhecem que não é melhor do que ninguém, pecadores, e que por isso creem em Jesus como Salvador, e que por isso vem a Deus em arrependimento, porque só Deus pode nos dar perdão. Então o verdadeiro crente, ele busca continuamente orar e confessar seus pecados. Poucas coisas Deus tem contra nós muitas vezes. Não são grandes coisas, poucas coisas. Às vezes é um pensamento de ira, de imoralidade, às vezes é raiva no coração, às vezes é porque no trânsito a gente xingou aquela pessoa que nos trancou. Mas a gente precisa dizer: Deus, isso não é comportamento de crente. Eu falhei de novo, peço perdão ao Senhor. A igreja tem que ser aquele ajuntamento de pessoas que anseiam pela volta do Senhor Jesus, que anseiam pelo dia da ressurreição. Wayne Grudem, um outro teólogo, ele descreve o arrependimento como um entendimento intelectual de que pecado é. Mas eu acho que a igreja, não estou falando só da nossa igreja, os crentes de maneira geral, parece que pecado não é errado, é minha opção de vida. Pecado não é assim tão grave. Sabe a questão das igrejas que fica pregando esse negócio do Velho Testamento, do Novo Testamento lá? Não mudou. Mas ele diz: olha, entendimento intelectual de que pecado é errado e que por isso eu e você, nós devemos renunciar a essa prática. Renunciar é deixar de lado. É dizer: isso não pode mais fazer parte da minha vida. Vocês se lembram que certa vez Jesus estava passeando lá nas ruas de Jerusalém com os seus discípulos, e eles contaram 2 causos para ele. Porque nós temos a tendência de achar que o outro é pecador e o outro precisa de arrependimento. A gente não, coisa boa, a gente fica. Então eles contaram um caso em que havia alguns homens da Galileia, alguns galileus, que estavam cultuando a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, cultuando a Deus, gente. Pilatos chegou com o seu exército e sacrificou, matou aqueles judeus que estavam cultuando a Deus e misturou no sangue do sacrifício. Aí Jesus falou assim: e vocês acham que esses galileus são mais pecadores do que vocês? Não. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês também não se arrependerem, igualmente vocês vão perecer. Aí eles mudaram de assunto, contaram outra história. Havia alguns serventes que estavam construindo um muro lá no Siloé, e de repente, Eurico estava forte para e o muro caiu em cima de 18 serventes, e eles morreram. E Jesus mais uma vez falou: e vocês acham que esses 18 leis são mais pecadores do que vocês? Não são, não. Vocês são pecadores igualmente necessitados de arrependimento. E se vocês não se arrependerem, igualmente vão para o inferno.
O que o arrependimento verdadeiro causa na vida de cada um de nós? Davi, quando foi confrontado com o seu pecado de adultério, ele se quebrou diante de Deus, ele chorou, e ele disse: Senhor, contra ti pequei, contra ti somente, fiz o que é mal, fiz o que não deveria ter feito. Ele foi perdoado, mas olha o que ele pede para Deus: devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Vocês, eu acho que tem muito crente vivendo por aí sem a alegria da salvação. São vivos mortos. Estão vivos porque foram salvos pela graça de Deus, mas estão mortos no sentido como zumbi, porque tem pecado na vida e não querem admitir, não querem confessar e não querem abandonar. Essa foi a minha formatura elegante, 1981. Mas sabe de uma coisa triste? O aluno 16 não se formou conosco. O que o capitão Caé queria dele? O capitão Caé queria apenas que esse aluno, como eu fiz, eu errei tanto como ele. O meu erro não foi inferior, menor, talvez tenha até sido maior do que o dele. Mas quando o capitão me confrontou, eu admiti o meu erro. Eu me coloquei sob a graça do capitão. Peguei uma disciplina pequena. Mas o aluno 16, ele não admitiu. Ele não reconheceu. E ainda disse que quem estava contando para o capitão era mentiroso. Chamou o major do exército de mentiroso. Eu lembro dessa passagem da Escritura para a gente terminar hoje à noite. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Eles trouxeram para Jesus, todos com pedra nas mãos, e disseram: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés disse que apedreja. O que o Senhor diz? O desejo da minha mensagem hoje não é jogar pedra em ninguém, em nome de Jesus. Quando Jesus confrontou aqueles judeus, a Bíblia diz que cada um foi saindo de fininho, até que só a mulher ficou jogada ali no chão. E Jesus olhou para ela e viu que havia vergonha, que havia arrependimento no coração daquela mulher. E Jesus estendeu para ela a sua graça. Eu creio que o capitão Caé teria feito a mesma coisa para o aluno 16, se apenas ele tivesse reconhecido o seu erro e se colocado sob a graça do capitão Caé. Ele teria se informado conosco. Mas preste bem atenção no que Jesus falou para essa mulher: vá. Ele está liberando ela de qualquer punição. Ele está oferecendo para ela perdão incondicional. Vá. Mas tem uma condição: não peques mais. Mude o seu caminho, mude a sua atitude. Jesus não tinha grandes coisas contra ela, algumas coisas, mas ele tinha. Se Jesus tomasse esse microfone hoje à noite e olhasse nos nossos olhos e dissesse: vocês são uma igreja porreta, gosto da alegria de vocês, gosto da fé que vocês têm, sou honrado pela comunhão, pela perseverança, contudo eu não sei, mas ele sabe. Então hoje à noite é dia da gente abaixar a cabeça, agora, volta para sua casa, diz: Deus, tem coisas na minha vida que precisam ser corrigidas, tem atitudes, tem comportamentos, tem coisa
Me ajuda. Estenda sobre mim a sua graça. E que o teu Espírito Santo me dê o poder para viver como uma nova criatura. Amém? Vamos orar juntos.